Ora, muito boa tarde, novamente. Um assunto que me parece que, ao qual nós não podemos fugir e que está relacionado com outros dois assuntos também extremamente importantes, diz respeito à admissão, ao pedido de demissão de Boris Johnson. Estamos a falar de alguém que ao início, e no início, quando começou a aparecer, não tanto em Londres, mas mais ao nível nacional, parecia ser o tipo de político que trazia algumas ideias diferentes, que poderia trazer também uma forma de fazer política igualmente diferente. Nós vimos sempre aquele ar meio, parecia quase trapalhão do próprio Boris Johnson, mas depois tinha assim umas ideias completamente fora da caixa e que ao mesmo tempo nem pareciam também que ele, quanto à forma e quanto ao conteúdo, que fosse totalmente conservador. Portanto, muitas vezes parecia até visitar algum tipo de abordagens que se calhar se enquadrariam mais, nunca num Jeremy Corbyn, claro. O Jeremy Corbyn tinha uma forma muito específica de fazer política e não tinha qualquer tipo de problema em afirmar algumas das suas ideias que eram controversas, como por exemplo a sugestão, com a qual eu até concordo, de que Osama Bin Laden não devia ter sido assassinado, deveria ter havido um esforço para que ele fosse capturado e julgado, e sem que houvesse aquele esforço de disparar tantas vezes até contra ele. Isto trouxe alguns problemas para a popularidade do próprio Corbyn, mas depois tínhamos também um conjunto de outras ideias propostas pelo mesmo que faz acreditar com que, por um lado, Jeremy Corbyn fosse aquele tipo de sonho que nunca aconteceu, que ficou por realizar, nem que fosse para percebermos como é que o Reino Unido conseguiria reagir perante uma revolução de facto como aquela que Corbyn vinha a propor. Bom, foi uma oportunidade perdida e Boris Johnson também parece que terá sido uma oportunidade perdida para o Reino Unido. E parece-me que o terá sido porque tinha de facto algumas ideias que aparentemente, e uma forma de estar que parecia ser muito interessante, parecia que ia fazer a diferença, parecia que podia ser uma nova forma de fazer política, apesar de muita gente não apreciar aquele género de trapalhão, muitas vezes um, muito pouco ortodoxo, mas a verdade é que prometia, e com o tempo e com o passar do tempo, aquilo que nós acabámos por ver foi basicamente uma situação de inflação crítica, de perspectivas. Neste momento, aquilo que acabou por se verificar foi uma rendição de Boris Johnson ao aparelho político. Lá está, um homem sozinho não consegue fazer a diferença, por mais que a queira. Eu não estou a dizer que Johnson a queria fazer de facto, mas o que é certo é que mesmo que quisesse, não tinha hipótese, acabou por se render ao situacionismo e à subserviência que tinha ter relativamente aos Estados Unidos, embora tivesse tido uma abordagem, uma postura muito interessante na forma como soube negociar o Brexit, quando muitos na União Europeia esperavam poder fazer pressão sobre o Reino Unido numa série de aspectos, numa série de domínios, e Boris Johnson soube arrastar aquilo até onde queria. Portanto, aquele seu estilo mais arrojado, mais desligado daqueles parâmetros que nós conhecemos como sendo tradicionais, acabou por ter, a meu ver, um impacto positivo na forma como o Reino Unido acabou por negociar o Brexit, claro, na perspectiva do Reino Unido. Mas agora a verdade é que nos últimos meses, para não dizer se calhar nos últimos 2 anos, ou pelo menos um ano e meio, a verdade é que Boris Johnson fica recordado pela inflação nos níveis críticos que eu já vos referi, pelas perspectivas de profunda recessão no Reino Unido, que já teve vários alertas por parte de várias instituições de que não é de curto prazo, portanto será mais profundo do que aquilo que se perspectiva e será ainda mais prolongado no tempo. O Serviço Nacional de Saúde, ou NHS do britânico, também está num estado relativamente crítico. A política restritiva de combate ao Covid-19, que foi abordada pela administração de Johnson, a meu ver, até me surpreendeu demais, porque sendo Johnson ligado a um partido conservador, que à partida está ligado aos interesses empresariais e do mundo, digamos assim, oligárquico, surpreendeu-me pela forma como foi tão severo na política, na defesa de políticas restritivas no contexto da prevenção do Covid-19. Portanto, parece-me, a meu ver, que foi também exagerado
e que se prolongou no tempo esse exagero. Portanto, a uma determinada altura, quando se deveria começar a aligerar, começam a soar os números e Boris Johnson entrou claramente em situação de desespero e decidiu voltar a reforçar as restrições no contexto do combate ao Covid-19. Temos também um escândalo sexual no governo pelo caminho, tivemos a questão da festa, portanto, do Partygate, que violou, portanto, um conjunto de regras enquanto todo o país estava sujeito às restrições da Covid-19, e depois a cereja no topo do bolo foi o apoio incondicional à Ucrânia, com visitas sucessivas a Kiev e promessas de apoio militar, promessas de apoio financeiro para os ucranianos, o que dá a entender para o público que Boris Johnson está a dar mais prioridade à Ucrânia e a tentar apagar o fogo com gasolina, regando com mais gasolina, do que propriamente em querer reverter a situação no país. Portanto, a situação económica continua a agravar-se, uma boa cota de responsabilidade disso pode ser atribuída à situação que temos na Ucrânia, sobretudo com este tipo de resistência, com a aplicação de sanções, com uma abordagem absolutamente primária e até certo ponto acéfala na forma como são tomadas algumas decisões relativamente à Ucrânia e, quer dizer, em vez de se tentar procurar uma terceira via ou uma alternativa para poder atenuar estes efeitos e conseguir inverter de alguma forma este ciclo, não. Vai-se apoiar ainda mais um conjunto de medidas e de soluções que vão agravar ainda mais o problema. Portanto, tudo isto junto acabou naturalmente por condenar Boris Johnson à obrigação de se demitir. Claro que obriga, porque há um conjunto de parceiros ou de antigos parceiros do governo que já estavam há muito tempo a afiar as facas, e não vamos ser ingênuos. A política no Reino Unido é naturalmente uma política tal como em muitos outros sítios, aqui a política não é indiferente, mas há uma certa falta de pudor na forma como a política do Reino Unido se desenvolve, que faz com que muito facilmente está a criar-se um precedente com este Boris Johnson, que no sentido de querer facilmente livrar-se, um conjunto, uma elite do partido, se querer livrar do primeiro-ministro, com base em alegações e um conjunto de avaliações que, a meu ver, uh, ou existiriam outras formas de o obrigar a tomar certo tipo de decisões e a inverter o caminho, ou então simplesmente despedi-lo, vai criar um precedente grave, a meu ver, para a política interna britânica, até para a ala conservadora, porque os critérios para se poder destituir um primeiro-ministro, destituir, entre aspas, um primeiro-ministro, acabam por ser extremamente subjetivos, e isto pode abrir o caminho para outro tipo de situações no futuro, ou seja, é bom que haja um rigor e uma maior objetividade e que sejam esgotadas as soluções todas para poder-se, pelo menos, aí dizer que não havia outra alternativa a não ser mudar o primeiro-ministro. E agora, neste momento, a verdade, a situação é esta, não promete ser nada de boa a sucessão de Boris Johnson, porque, naturalmente, que quem se quer que lhe suceda, é expectável que seja alguém que mantenha o mesmo rigor, que mantenha a mesma toada de governação, mas, naturalmente, lhe manda algumas arestas e dando uma nova roupagem. Portanto, é pouco provável que tenhamos um sucessor de Boris Johnson que venha a ter como consequência uma volta de 180 graus na política interna e na situação interna do Reino Unido. Ora bem, ao mesmo tempo que temos tudo isto, eu falo-vos de Boris Johnson porque, e acho importante, porque Boris Johnson acabou também por ser, de certa forma, vítima das sanções e do sistema de sanções e hostil que foi com que o Ocidente tem abordado a Rússia. E, no fim, Putin continua no poder, Boris Johnson já saiu. Nos Países Baixos, nós também temos uma situação muito crítica, porque nós temos uma situação de tensão que, por cá, pelos vistos, não é muito falada, as pessoas assim me dizem, e que não é muito abordada, nem sequer analisada, mas temos uma situação provocada pela intenção do governo neerlandês reduzir significativamente as emissões de azoto e amoníaco para cumprir as metas a terminar com o uso destas substâncias até 2030. Ora, qual foi a solução escolhida para o governo? Basicamente afetar os setores que mais contribuem para este tipo de emissões, o que significa que os profissionais da agropecuária vão ser obrigados a reduzir
essas emissões e a abdicar até de gado e de outro tipo de animais que tenham e que sejam importantes para a indústria. E o resultado disto é que se estima neste momento que pelo menos 30% dos agricultores neerlandeses venham a perder a sua fonte de subsistência. Ou seja, é crítico, é uma facada, uma punhalada muito grande no setor destes, e isto é uma estimativa, portanto é possível que possa até ser superior, da mesma forma pode ser inferior, mas agricultores que percam a sua fonte de subsistência, o que é que eles vão fazer? É importante também decidir isto, se calhar antes de definir objetivos e antes de impor condições aos profissionais que precisam disto. Depois, além disto, os pescadores são também igualmente sujeitos a um conjunto de regras ambientais que são bastante exigentes e que têm de as cumprir para poderem ter as licenças devidas. Ora, não sei se todos os pescadores e todas as entidades ligadas à pesca nos Países Baixos se têm condições para se modernizarem e atualizarem de forma equilibrada e sustentável. Vamos perceber isso também, mas a verdade é que os pescadores estão a dar um certo apoio aos agricultores porque já estão a perceber o que é que lhes vai acontecer a eles. Isto implica desde mudanças a nível do equipamento, modernização do equipamento, a proibição de utilizar certo tipo de bens na atividade e também a proibição de captura de certas espécies. Como se isto não bastasse, o setor da construção pode ser outro também a ressentir-se seriamente porque as licenças de construção devem estar igualmente sujeitas a um conjunto de condicionantes que permitam aos Países Baixos mostrar, do ponto de vista exterior, que respeita o ambiente. A isto tudo, estes objetivos dos Países Baixos não são só uma convicção do governo irlandês, são também uma forma de sentir a pressão que vem do exterior. Reparem que em 2018 nós tivemos uma imposição por parte do Tribunal de Justiça da União Europeia sobre os Países Baixos, no sentido de obrigar o país a tomar posições firmes contra as emissões poluentes. E corre ainda termos no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos aquela celebração coletiva contra todos os Estados, pela acusação de nada fazerem pelo ambiente. Portanto, em que pedem até uma indenização. Ou seja, os Estados não estão só um pouco inebriados por esta política verde ao ponto de perderem o bom senso e o critério e estarem a tornar-se radicais da política verde, estão ao mesmo tempo também a ser pressionados por entidades exteriores e até por agentes, por atores de direito privado, também para poderem inverter essa tendência. E isto, ao mesmo tempo, que tudo isto acontece, é difícil de convencer o público quando quem toma as decisões está habituado a aceder a todos estes bens essenciais, quer nos supermercados, quer nos hipermercados. Portanto, nós temos visto que o facto de os produtores terem impedido o abastecimento dos supermercados, nós vimos já várias imagens que são, de facto, várias prateleiras vazias de vários supermercados vazios, porque se não houver abastecimento, não há naturalmente aquisição, mas o abastecimento ainda depende muito da cadeia interna e, basicamente, acaba por ser visto como sendo indiferente para todos estes tomadores de decisões políticos, que acabam por mostrar uma indiferença ao facto de poder ser, do país poder ter a oportunidade de ser autossuficiente, de poder ter pessoas envolvidas na indústria a fornecer diretamente o país, e depois para eles é igual se existe essa autossubsistência, se existe essa cadeia de produção, ou se importam bens básicos e aumentam os custos dos agentes envolvidos na atividade, o que inclui não só as cadeias de distribuição, como também as famílias, que são quem tem o poder de compra para poder garantir que as atividades continuam. Ora bem, isto tudo faz-me alguma confusão, porque por mais medidas que sejam tomadas, não é possível vedar os Países Baixos quanto aos efeitos e ao impacto das emissões de terceiros. Os Países Baixos são um país relativamente reduzido, são um país relativamente pequeno. Nós não podemos dizer, bem, nós a partir de agora vamos cumprir um conjunto de metas e agora vamos ficar imunes àquilo que vem do exterior. Isso não existe, como vocês sabem. Portanto, e não só não existe porque nós temos tomadas decisões conjuntas relativamente à redução das emissões. Não é por acaso que os Estados não adotam só unilateralmente essas decisões. E por algum motivo também será, porque sabe-se que todos contribuem, uns contribuem mais do que outros, e depois o mais caricato é perceber que os Países Baixos são um país de facto pequeno, e vocês dizem, bom, mas se não formos nós a tomarmos iniciativa, ninguém toma, alguém tem de a tomar.
certo, mas o impacto dos Países Baixos, quanto à questão, quando comparado, por exemplo, com a China, que é o maior poluidor, ou pelo menos o segundo maior poluidor a nível ambiental do mundo, nós vemos que o impacto é reduzido no aquecimento global e no suposto aquecimento global, que existem várias. Esta é mais uma matéria controversa, mas se quisermos questionar as emissões, que pelo menos são um facto adquirido, as emissões poluentes, naturalmente que a China tem índices muito superiores. E depois, não só, acaba por ser quase paradoxal perceber que a China pode adquirir cotas para poder poluir mais, que em vez de a outros países que não poluem tanto e que não esgotam as suas cotas. Ora, o objetivo seria, já que quem não polui tanto e que nem não esgota as suas cotas vai manter, deveria manter esses índices e os outros deverão ser obrigados a cumprir as suas cotas, não. Nós permitimos que a China adquira o remanescente das cotas dos outros para poder poluir mais. E a verdade é que não há também um mecanismo de substituição para compensar os agricultores. Portanto, os agricultores, isto simplesmente, o governo disse, o governo irlandês já assumiu que muitos terão de abandonar as suas atividades para cumprimento dos objetivos. Muito bem. Então, e o que é que estas pessoas vão fazer? O governo não diz. Portanto, podemos até ter um sistema de compensações, ainda que temporário, mas não será eterno. E não só não será eterno, como vai impedir as pessoas de poderem obter rendimentos variáveis e que podem até ser superiores no médio e no longo prazo. Portanto, isto, a meu ver, acaba por ser uma matéria muito sensível, muito delicada. E depois nós temos um país, como é que nós conseguimos explicar isto às pessoas quando nós temos os Países Baixos inspirados, por exemplo, num artigo que saiu da revista Science, onde diz que os Países Baixos podem aumentar a diversidade da flora se reduzirem mais essas emissões. Portanto, basicamente a mensagem que se está a dar ao exterior é que para proteger plantas, nós vamos prejudicar negócios. E negócios que não é só de obter vastos lucros, nós estamos a falar de redução de lucros, estamos a falar de subsistência das pessoas. Esse é que é o ponto mais controverso. Portanto, uma vez mais, os Países Baixos estão aqui a entrar por um caminho que, a meu ver, é extremamente complexo e perigoso, porque estão outra vez a criar tensão e a alimentar ainda mais tensão no país. E estamos a falar de mais um governo que tem apostado na hostilidade contra a Rússia e que está também a enfrentar vários problemas internos. Eu já nem falo na questão da inflação. Agora, aquilo que muitos não sabem é que existe um relatório publicado, ou pelo menos para o qual a Rússia colaborou, e que se tornou conhecido em outubro de 2021. E este relatório, do qual eu vou falar brevemente, abordarei este relatório brevemente, neste relatório a Rússia tem já definido uma estratégia para descarbonizar o país até 2050 e abraçar a chamada economia verde. Agora, é feita uma ressalva sucessivas vezes. É que tem de haver a responsabilidade, refere-nos como, de só abandonar os procedimentos, bens e indústrias, existindo substitutos que sejam considerados viáveis. Portanto, não é vamos acabar com o negócio e agora quem depender dele, logo se verá o que é que o futuro garante, mas vamos já mudar radicalmente tudo. Não. Portanto, parece-me, a meu ver, esta é uma abordagem mais responsável. E tudo isto surge num contexto em que nós vemos dois países do espaço europeu ocidental nestas dificuldades, nestas situações críticas, e depois temos a Rússia, para quem toda a gente vaticinou que iria cair no precipício, iria cair no abismo, no muito curto prazo, que esta já estaria em falência, que não seria capaz de honrar os seus compromissos, não teria sequer capacidade para alimentar os seus cidadãos, e depois nós vemos, nós deveríamos perguntar basicamente quem é que fica realmente a ganhar com as sanções e com os incentivos para alimentar ainda mais hostilidade ao nível global contra a Rússia, sem haver sequer um mínimo esforço em procurar uma base de entendimento. Portanto, a prioridade é só afetar a Rússia, custa o que custar, nem que seja sacrificando os ucranianos e sacrificando os próprios povos. E agora reparem que os indicadores aos poucos já começam a mostrar que a retoma económica pode estar em vias de ser reconhecida como estando a acontecer na Rússia. Ainda há dias, a Standard Poor's publicou um relatório onde diz que o índice de gestores de compras, e que eu vou partilhar convosco, eu vou partilhar esse relatório, deixem-me ver se eu consigo aqui, eu acho que é este mesmo. Portanto, vejam primeiro,
Portanto, e vejam aquilo que aqui é dito. Este é relativamente à indústria. Este é relativamente à indústria. O outro também da Standard Poor's Global, nós vemos que é relativamente ao setor dos serviços. E agora, aquilo que este relatório vem dizer, isto basicamente, o índice de gestores de compras, é um indicador económico que mostra se um setor está a retrair-se ou está a expandir-se. Se o valor for superior a 50%, então é sinal que está a expandir-se. Se for inferior, é sinal que está a retrair-se. E ora bem, aquilo que nos vem mostrar este mesmo relatório, que foi publicado aqui há muito poucos dias, vem mostrar-nos que tanto nos setores das indústrias como dos serviços, a atividade económica começou a crescer na Rússia após um declínio de 3 meses. E agora apresentam valores de 51,7% e 50,9% respectivamente. O que é que isto significa? Que estamos a assistir a uma expansão da economia, há uma maior procura dos consumidores internos e, ao mesmo tempo, estes relatórios dizem-nos também que há um crescimento do emprego na Rússia e um aumento da confiança dos investidores que resultam dessa mesma recuperação. E tudo isto acaba por estar associado. O único ponto crítico ainda são as exportações, mas, para todos os efeitos, a produção no mercado interno está a ganhar novamente vida. E depois nós temos ainda uma outra notícia também importante que eu vos vou mostrar. Foi publicada a 5 de julho, portanto, esta notícia é de 5 de julho, e aquilo que essa notícia nos vem dizer é basicamente que se está a assistir ao início de recuperação do mercado imobiliário. E, relativamente a maio, aumentaram as transações em 58,5%. Ora, apesar disto não significar a retoma definitiva, ainda assim parece-me que é um primeiro sinal que deverá permanecer nos próximos tempos. Portanto, porque, como podem ver, teve aqui o decréscimo e agora finalmente está outra vez a começar a aumentar. Se atingiu os níveis do passado? Não. Se é possível que possa atingir? Sim. Se continuar neste registro, sem sombra de dúvida, até vai assumir registros melhores. E tudo isto ainda para terminar, para vos dizer que a Bolsa de Valores da Rússia vai voltar a retomar a plena atividade a partir do próximo dia 12, depois de um período de suspensão, depois de vários condicionalismos neste setor. Dia 12 finalmente vai retomar. Ou seja, temos aqui vários indicadores que são extremamente favoráveis à Rússia, incluindo na área económica, que era algo em que os decisores ocidentais vieram a dizer que iam ser as piores sanções contra a Rússia, ia ter um efeito nunca antes visto, e que a Rússia ia sofrer efeitos extremamente fortes na sua economia. E aquilo que nós estamos a assistir é que houve, de facto, um forte impacto a nível inicial, ainda assim aquém daquilo que era esperado, e agora, aos poucos, vamos assistindo a essa recuperação. Entretanto, no Ocidente, nós temos a situação que temos, e, aliás, o FMI já alertou que para 2023 prevê-se uma recessão muito forte ao nível global. Uma boa tarde a todos.